Olá, inspirados e inspiradores! Olá para quem inspira e quem se inspira. Estamos começando mais um episódio do podcast Me Inspira. Eu sou o Moa. Eu sou a Marcela. E hoje teremos um episódio 3 em 1. Vamos contar a história do Eduardo Capelari, que é empresário, presidente da Atitudes Educação, e da Márcia Capelari, que é fundadora da Líder, uma iniciativa voltada ao empreendedorismo feminino, e também do Conselho da Aliança Empresarial do Norte, que trabalha com projetos de inovação, e também sócia-diretora da Semente. E também, né, pessoal, a história deles como casal. Sempre vou defender a parte da família aqui, contando real oficial, como vocês iniciaram essa empresa familiar, porque gerir uma família também é gestão. E como essa conectividade veio para o mundo empresarial. Por isso que é 3 em 1. Márcia e Eduardo, queridos compadres, obrigado por terem aceitado esse convite. Eu sei que a agenda de vocês ela é realmente disputada. Estar aqui hoje com vocês em um ambiente que ele acrescenta na vida de tantas pessoas e na nossa é uma honra. Então, muito obrigado por terem aceito o convite. Obrigada. Vamos lá, antes de iniciar o bate-papo aqui, o nosso produtor já fez um sinal aqui para reforçar o pedido para se inscrever no canal do YouTube, ativar as notificações para receber em primeira mão o podcast quando ele for ao ar e para não perder nenhum episódio. Né? Lembrando que a gente também está no Instagram, no Spotify, é só colocar lá Me Inspira Podcast que nós estamos nessas plataformas. Né? Para iniciar o bate-papo, quando a gente comenta aí no chat também, meu produtor, obrigado, Douglas. O Douglas é o nosso anjo da guarda aqui, ele já tem todas as plaquinhas preparadas, impressionante. Pediu para deixar aí comentário no chat para a gente poder interagir também. Para falar um pouquinho assim da trajetória, né, de como é que a gente começou um pouco da nossa história, nós temos uma parceria, uma amizade, né? Eu fiquei lembrando de como é que eu conheci o Eduardo e foi através já da Márcia, né? Eu e a Quantos Márcia... anos faz isso? Faz um pouquinho. Acho que as verdades precisam ser ditas, né, gente? Faz um tempo. 15 anos, a gente está debutando com o Eduardo, mas nós conhecia antes. A Márcia a gente conhecia antes. Quando a gente tinha cabelo ainda. E aí nós participamos até hoje, de uma forma indireta, da JCI, que é uma ONG, né, que trabalha em projetos de empreendedorismo social. E a Márcia, né, tinha começado, na época, um namoro, naquele momento, com o Eduardo, e começou a levar ele nas jantas, enfim. E aí, eu conheci o Eduardo, companheirismo, né, puro, né? Que era um pré-requisito para começar a relação. Para começar, tinha que aceitar os amigos loucos, né? Que tinha, os amigos que tinham, que vinham com o pacote. E aí eu conheci o Eduardo, e o Eduardo já tinha uma certa, vamos chamar de fama, né? Pelo menos no nosso ambiente regional aqui, porque era o dono da IMED, né? Na época chamava IMED, a gente vai falar um pouquinho inclusive da troca, né? Da troca do nome. O Eduardo não gosta mais que fale IMED, né? Mas na época era, né? E aí era uma turma muito jovem, né? Embora o Eduardo também seja jovem, quase da nossa idade, mas naquele momento era uma turma que tinha, sei lá, seus 20 e poucos anos. E a Márcia tinha começado a namorar o dono da IMED, né? Que era uma faculdade já relevante na época, depois se tornou muito maior, ainda muito mais relevante. Mas foi muito bacana, assim, porque no primeiro momento se tem assim, cara, será que esse cara vai falar comigo, né? Será que esse cara vai querer ser meu amigo? Eu me pergunto isso até hoje, às vezes. Será que hoje ele vai falar comigo? E hoje, posso dizer que a gente tem, né, uma amizade, uma parceria. Eu acabei como empresa, depois inclusive atendendo o que hoje é a Atitudes Educação, fazemos projetos até hoje. E aprendi, né, o nome do podcast é Me Inspira, aprendi a me inspirar no Eduardo, né? E aí eu queria ter essa oportunidade da gente poder conversar um pouco e que a nossa audiência também conhecesse um pouco, não só do Eduardo, presidente da Atitudes Educação, um empresário de sucesso, alguém que não só no ramo educacional, mas em outros segmentos já fez tanta coisa, que pudesse contar um pouco da trajetória, porque quem olha às vezes só o final da história, parece que foi fácil, né? Foi sorte. Foi sorte, né? Então poder falar um pouco dessa história, um pouco das tuas origens, um pouco de como a Atitudes surgiu num meio que já tinham grandes players do mercado educacional na região, principalmente em Passo Fundo. E eu sei que tu sabe disso, Eduardo, muita gente te chamou de louco. Eu acho que alguns ainda chamam. Mas é um louco como um elogio, né? Diz que a diferença do gênio e do louco é o resultado.
até agora, né, tá mais um resultado positivo. Mas eu queria que tu comentasse um pouco de como é que começou essa história, de onde é que você veio e como é que tu chegou até aqui. Não, tá bem. Era uma vez em Porto Alegre. Há muitos anos. Não, eu acho que é importante, assim, para sintetizar, o que muita gente aqui na região, Passo Fundo, região norte do estado, não acompanha, é que eu vim para cá, vim morar em Passo Fundo com 17 para 18 anos para fazer o curso de graduação. Mas antes disso, assim, muito rapidamente, eu nasci em Porto Alegre, sou filho mais velho de uma família de 3 filhos. Minha mãe é natural de Vitor Greff, ela já é falecida, meu pai também é falecido, é natural de Garibaldi. Eles se conheceram em Porto Alegre, casaram lá, nasci meu irmão do meio, Vinícius, e com 4 anos de idade a gente foi morar em Vitor Greff. Então eu tive toda a minha infância e adolescência em Vitor Greff, que é uma cidade de 70 km de Passo Fundo. Sempre digo, tive uma sorte muito grande de morar numa cidade pequena, que ainda no final dos anos 70 para os anos 80 já tinha a alfabetização completa da população, porque tinha o ônibus que passava em casa, não tinha escola particular, só escola pública, onde todo mundo estudava nas mesmas escolas, né? E uma escola, a partir do 5º ano do ensino fundamental até o 3º ano, só tinha na cidade uma escola. Então tive a oportunidade de de estudar numa boa escola pública, em que a maior parte dos meus colegas à época acabaram fazendo curso superior. Então essa é uma questão. Meus pais foram pequenos agricultores, tal. Meu pai faleceu muito cedo, eu tinha 14 anos quando ele faleceu. E dali para frente tinha uma opção muito clara assim na vida: ou estudava ou ia para o trabalho pesado, né? Ou ia para a lavoura, que na época era o que eu mais odiava fazer. Eu preferiu estudar. Obviamente. Mas, ao mesmo tempo, morava no interior, tinha uma circunstância nisso tudo que, assim, meus pais, minha mãe e meu pai sempre compraram livros, nós tínhamos gibis em casa, tinha uma biblioteca, era uma coisa que para a comunidade onde eu morava quase ninguém tinha. Por outro lado, meus amigos tinham armas de espingarda de pressão, caçavam passarinhos, essas coisas todas, eu não fazia isso. Tu lia? Eu lia, passava basicamente o tempo lendo, né? Era um meio nerdzinho. Aliás, é um hábito até hoje, né? É um hábito até hoje. E aí, nisso, teve uma história que foi a seguinte: eu sempre, pelas leituras que fazia, acabei tendo uma tendência para a área de humanas sociais, né? Fiz lá um teste vocacional, resolvi fazer curso superior e resolvi fazer filosofia. Tá? Então, fiz 3 anos de filosofia por uma escolha na Universidade de Passo Fundo, por uma escolha de vocação mesmo. Ou seja, eu tinha um professor que tinha uma influência, né? O professor Carlos Eduardo Fischer, era meu professor de história, eu adorava história, ele sempre me dizia o seguinte: eu vou fazer filosofia porque vai ter oportunidade para professor de filosofia no futuro. Então, eu entrei na universidade fazendo filosofia e dali para frente fui desenvolver a minha vida. Depois acabei fazendo direito, fiz um mestrado, desisti da filosofia porque descobri que não dava para viver disso à época. Fiz direito, fui fazer mestrado em direito e nesse processo todo de fazer o mestrado em direito depois em Florianópolis é que surgiu a oportunidade de montar a faculdade. Porque em 1998 mudou o marco regulatório do país, se permitiram instituições privadas, até então não eram permitidas, só comunitárias, e aí disso acabou nascendo o projeto da faculdade, que vai completar 18 anos agora no final do ano. E então, qual foi a crença que te moveu a ter uma faculdade? Porque poderia ter qualquer coisa, né? Tem a ver com assim, aquilo que... Eu estou com 49 anos, então pensem que no ensino médio existia um negócio chamado Mundo Jovem, era uma revista, as pessoas tinham acesso à leitura muito mais intenso que hoje. Não existiam redes sociais, não existia smartphone, não existia a comunicação da forma que tem hoje. Então, basicamente, a gente se comunicava por... o repertório vinha da leitura. E eu sempre gostei do ambiente, né? Quando eu entrei na universidade, eu no primeiro dia, eu gosto desse lugar. Esse lugar é o que eu pretendo ficar durante a minha vida. Então, quando eu terminei a graduação, fui fazer o mestrado, eu já fui numa opção de não advogar, de não atuar como operador do direito, não atuar na área profissional do direito. Direcionado a ser Direcionado para ser professor universitário. Eu fui fazer um mestrado para me tornar um professor universitário. É isso que aconteceu. Montar a faculdade foi uma consequência, porque terminando o mestrado, onde eu iria trabalhar? Quais eram as opções que eu tinha? Não eram tantas opções disponíveis e como tive a experiência de participar de um projeto de consultoria lá durante o mestrado, eu acabei entendendo que talvez o caminho mais fácil de eu viver a vida toda no ambiente universitário era montar uma faculdade. Mas quando tu fizeste direito, já era a ideia ser professor. A faculdade de direito não era para advogar não, curso exatamente. Já era foi um pensamento super conservador. Eu gostava de filosofia,
mas vi que não ia conseguir sobreviver com isso, eu vou fazer direito, se qualquer coisa eu faço um concurso. Só que na metade, em diante do curso, eu já vi que eu não ia ser um operador do direito. O que eu gostava mesmo era da filosofia, da área da sociologia, das sociais e humanas vinculadas ao direito. Tanto é que eu fui fazer o mestrado em Direito em Filosofia do Direito. A minha dissertação de mestrado à época era dentro do programa de mestrado em Filosofia do Direito. Mas a tua carreira como docente ela foi relativamente curta. Assim, Super né? curta. Eu nem sabia que tu queria ser professor pra começar. E olha que eu achei que soubesse alguma coisa até da tua vida. Super curta. E como é que foi essa virada, assim? Porque talvez era o sonho ser professor, né? Porque fazer um mestrado e fazer uma carreira nisso. E em que momento isso mudou a chave, assim? Que tu acabou se percebendo empresário? Mudou a chave vamos colocar, pontos de inflexão. Primeiro ponto de inflexão é ter participado da consultoria de montagem de uma faculdade. Lá durante o mestrado, um professor doutor convidou, eu participei. Segundo momento de inflexão, eu fui professor na Unisul em Palhoça e em Florianópolis. Depois eu fui professor em Guarapuava, no Paraná. Durante o período que eu morei em Guarapuava, no Paraná, eu entrei como professor numa faculdade que recém tinha sido instalada. E eu tinha a oportunidade de conviver com a direção da faculdade. Então, eu entendi o modelo, como eles estavam conduzindo o projeto desde o início. E eu tinha a situação seguinte, eu não queria ficar no Paraná, queria voltar para o Rio Grande do Sul, e falava com meus amigos bom, para onde a gente vai? Aí um deles disse o seguinte: Eduardo, eu tenho uma opinião para dar. Você, mesmo fazendo mestrado, mesmo lendo, você tem a cara de ser, tem o perfil de ser o cara quem organiza a vida para os outros, né? Tu quer dar aula numa instituição de ensino que você está sonhando, mas ela não existe. A instituição que você quer dar aula, ela existe na tua cabeça, porque as que existem são administradas. Aí tu resolveu, então, eu vou fazer uma. Aí eu pensei no que ele falou. Aí eu pensei que ele falou, tem sentido. Quer dizer, se eu quero dar aula numa instituição que eu tenho orgulho de dar aula nessa instituição, eu preciso criar ela do zero, porque ela não existe. E aí nasceu o projeto. Aí esse projeto nasceu de forma amadora, como alguém que não tem formação como executivo. Montamos o curso de Direito, 6 meses depois de ter montado o curso de Direito, ele ter sido autorizado, a gente descobriu que só com o curso de Direito a gente não sobreviveria. Aí precisamos abrir novos cursos. Aí então era um sonho. Era um sonho. Ainda é, né? E é um grande sonho. Só que é um sonho que agora é sonhado por mais pessoas do que apenas uma pessoa. Coisa linda, já vi até em livro isso aí. Até em livros. Não, depois eu vou querer saber um pouco mais da história da Attitus, mas eu vou passar para Marcela aqui para a gente fazer um bate-papo com a Márcia e começar. Porque a história de vocês dois, em última análise, se confunde, né? Vocês acabaram se conhecendo na época da faculdade, enfim. E eu brinquei com a Marcela, dizendo que, além desse grande legado que a Attitus já deixa, ela te trouxe, né, o que hoje é a tua família, né? Minha família, exatamente. Então, de forma indireta, não foi certamente para isso que ela foi montada. Não. Mas já não que foi essa a ideia. Mas já que né, talvez em outro plano, sim. Então, o Moacir também fundou a JCI para me conhecer, caso as pessoas não saibam, onde eu vou contar essa história, né? Também. Eu não tenho dúvidas, até eu brinco com o Eduardo que quando ele me conheceu, aí sim ele ganhou na loteria. Daí ele começou eu também, né, amor? Exatamente. Isso aí, eu tô falando, gente, que esse podcast vai aproximar os casais de uma vez. Eduardo, muito legal, não conhecia essa história. Eu, sei lá, achei que tu viu que era rentável e foi fazer, né? Então, não sabia que tu tinha dado aula, para começar. Aliás, tem uma informação sobre isso que eu gostaria de trazer aqui, que eu acho que é bem legal falar, que tu me ensinou. Que às vezes, quando a gente abre um negócio, a gente sabe... Vou dar um exemplo de costura. Eu sei costurar, eu faço a melhor costura. E aí, eu quero fazer a costura. Para sair desse processo de costurar e ir para gestão, é uma dor para quem empreende. É uma dor, eu sei, porque eu acabei de deixar de ser esteticista. Esse mesmo modelo. Fiquei chorando 1 ano quase. Exatamente. E o Eduardo, em um momento, assim, ele me trouxe isso porque o Eduardo chegou a dar uma aula, né, amor? Eu dei uma aula um semestre na antiga e média atual Attitus. E doeu pra deixar de ser? Porque foi uma também, né? Não foi assim, teve uma pessoa que nós conhecemos em comum que chama Gusti. O Gusti tava tem que vir, vamos trazer o Gusti. Tava na turma. E aí... Gusti, comenta aí se estiver assistindo, por favor. E aí o que acabou acontecendo foi o seguinte, eu dava uma disciplina que eu fui muito mal como professor. Avaliação institucional, aquela história de fazer avaliação final. Ele me disse que ele foi o pior professor. Eu fui o pior professor avaliado no curso de Direito naquele semestre. Aí eu voltei para a sala de aula, no dia do resultado da avaliação nacional,
Eu disse para os alunos o seguinte, gente, olha só, tenho 2 notícias, tá? Uma primeira que eu fui o pior avaliado entre todos os professores do curso. Aí todo mundo ficou assim, né? Mas eu tenho uma segunda. Como eu sou diretor da faculdade, eu posso me demitir como professor. Muito boa. Porque eu acho que eu sou o melhor diretor da faculdade do que como professor, e aí nunca mais dei aula. Ai, olha... Eu achei, eu me lembrei agora, tu viu que legal esses insights, né? E isso gera uma conexão também nessa questão da docência entre vocês dois. Eu vou contar como eu conheci a Márcia, porque eu acho muito interessante pensando no comportamento, na aproximação, nas vivências e como a gente evoluiu até aqui. Porque, olha, a gente tem 2 pessoas, comadre, dá a mão aqui, ó, que inclusive para aparecer no vídeo, que evoluiu, fomos nós. Para quem não sabe, então, um dia o Moacir foi para São Paulo pela Atitudes e, enfim, era alguma coisa de trabalho. Ia com um grupo, eu morava em Lajeado ainda, né? Eu era uma pessoa ciumenta, considero que não sou mais, porque estou perdendo o medo, né? A gente só agride quando tem medo, e eu estou reduzindo meu medo. Me tratando, né? E eu vi uma foto do Moacir no Facebook, porque não existia Instagram, com uma moça, assim, meio morena, de cabelo comprido, né? E ela era muito bonita. E eu pensei, essas professoras viajando com o meu namorado, então, né? Eu vou ficar de olho nessa moça. Pois que me mudei. Tô de olho até hoje, né? Pois que me mudei. E essa moça, né? Ela realmente gosta de se aproximar, né? Tem é uma característica tua, a conexão, né? É muito forte. O toque, né? De abraçar, de estar perto. E ela tem um envolvimento. Isso é a tua característica e com certeza hoje tu vive a essência disso, né? O tempo inteiro, full time. Sim. E aí ela me convidou pra ir jantar na casa dela e ela ia fazer um purê de batata. É batata baroa aquilo? Né, amor? Aquilo que tu faz. Eu tentei imitar o meu marido. Gente, ficou uma sopa. Uma sopa. E ela cozinhou aquele negócio. Um caldo. Ficou mais que um. Tipo assim, mais aguado que um caldo. Eduardo pra cozinhar. Era eu nós, e né? ela convidou mais uma prof e tal. Ficou um suco. Um suco. Suco de batata. E ela cozinhou aquele negócio. E eu com fome. E ela resolveu que não tinha ficado bom o suficiente. Ela ia bater no liquidificador com um pouco de água. E aquilo ficou um suco. E eu pensei assim, cara, eu como de tudo, né? Mas assim, isso eu vou ter que tomar. Vou ter que tomar. E aquela prof também foi. E eu cozinho muito mal, né? Não cozinho bem, graças a Deus. O Moacir aqui cozinha bem, muito parecido com vocês, né? Graças a Deus. Acaba que alguém vai suprir a necessidade do casal, né? Isso aí. E a nossa é fazer amizade, a deles é cozinhar, né? Tem que se completar. Exato. E aí aconteceu de tu me convidar para mais um jantar, e foi apresentando as amigas, porque se tem algo que tu faz é compartilhar o teu networking normalmente. Isso é uma riqueza, não guarda, né? Nada. E as pessoas se servem disso. Algumas a gente já viu assim que com um interesse um pouco além da amizade, né? E acabam não ficando, e outras acabam ficando e vão lá e confiam os filhos, tudo mais, ao batizado, enfim, né? Assim como nós. E a lídera apareceu na nossa vida dessas reuniões que a gente fazia. E as pessoas diziam que a gente, um encontro de mulheres, para falar, para dar risada. E a gente queria mostrar que muito mais que isso, nós éramos intelectualizadas. E apareceu a lídera. E hoje, Márcia, não sei se tu te vê assim, né? Mas tu é uma referência de liderança feminina para muitas mulheres, para muitos homens, inclusive, para muitos grupos. E a gente entende que você dá o exemplo e conduz as pessoas ao seu desenvolvimento, em grupo e individual, que foi quando eu fui fazer o coaching. Então, eu queria que tu contasse aqui como a Márcia, lá de Forquetinha, né? Fez o processo de chegar até essa pessoa que é um case de liderança, um exemplo hoje para mim e para muitas pessoas na região. Muito obrigada, Marcela, Moacir, por estar aqui como casal, né? Então, acho que nós estávamos comentando antes, me parece que é algo tão diferente, tão estranho e me gerou um estranhamento porque a gente nunca esteve em nenhum fórum relatando a nossa vida como casal e trazendo o individual para somar. E parece uma coisa tão simples, né? Mas ela não é. E em especial porque existem histórias e a nossa história se conectou por alguma coisa. Na verdade, eu nasci em Carazinho, fui transferida para Forquetinha. E lá em Forquetinha me criei com um grande sonho. Eu estudava numa escola de madeira de militares. E eu tinha um sonho que era ser a prefeita de Forquetinha.
Esse Forquetinha, onde é que é? Aquela perto de Lajeado? Conhece Caxias do Sul? Sim, conhece Caxias, Faz parte da Grande Forqueta. Entendi. Então é, Caxias mas na região da é tipo Serra. um da distrito, Serra. é um distrito de Forquetinha. Não é aquela indo a Porto Alegre, gente. Distrito de Caxias. Os Não é caxienses indo que pra estão Porto nos Alegre. ouvindo, eles já conhecem, então. Todo mundo que passa vai pra Porto Alegre, olha a Forquetinha, Manda tira foto. foto e manda pra mim. Eu digo, Não é legal, essa. ali é a saída. Ali é o outro lado da Forquetinha. Mas enfim, eu tinha esse sonho e era ser a prefeita porque eu lia muito também, acho que também uma coisa que conectou, porque eu sempre queria ser elogiada pela professora, pela escola, e a minha mãe assim me ensinou muito, tu quer se dar bem na vida, esteja perto de alguém que já se deu bem na vida. E pra mim o modelo que já se deu bem na vida era essa professora, casualmente uma professora de matemática, e eu até hoje eu sinto o cheiro dela. De tão impactante que foi. De tão importante que ela foi, porque na minha vida, um período da minha vida, minha família passou por um processo difícil, e quem acolheu foi essa professora. E ela tinha um alto, lá no interior a gente diz o alto, um alto muito bonito, um altinho, era um corsinha, cinza, tão bonito. E eu dizia que um dia eu ia ter um alto daquele. Um corsinho. E eu não sei aonde que eu li ou escutei que saiu uma lei que a prédios a partir de quatro andares era obrigatório ter um elevador. Disse, pronto, tá aí a oportunidade, vamos construir uma escola de 4 andares, né? E aí trabalhava com o pessoal no Grêmio Estudantil, imagina a Milena com 10, 12 anos, né? E aí ali tinha os meus sonhos. E dali foi alimentando. Eu acho que essa professora de matemática, ela me inspirou muito, mas eu tive muitas mulheres que me inspiraram, a minha mãe, a minha avó, que era professora. E a partir disso, eu, quando vim para a cidade grande, né, escolhi família, vamos fazer vestibular, porque tem que ser alguém na vida, né, e eu queria... Isso já em Passo Fundo. Quando eu vim embora para cá. Pessoas inteligentes te geram admiração. Sim, na verdade é isso aí. É no mesmo propósito. Começou a fazer sentido. No mesmo propósito de estar perto de alguém que te puxe a régua pra cima, né? Mas não puxa a régua pra cima, tipo, eu tô aqui. Mas que te dê a mão pra subir, te mostrando o caminho. Eu tive muitas pessoas e hoje tenho muitas pessoas. E tenho isso no meu casamento. Que é uma coisa que a gente consegue mostrar um pro outro. Tu viu esse livro? Tu viu isso aqui? Tu viu tal coisa? Então, às vezes, acha uma notícia e mandar... Um puxa o outro, vamos dizer assim. puxa o outro. E eu acho que isso a gente não nasceu assim, nosso casamento. A gente teve momentos bem difíceis, vou entrar depois. Mas, na minha construção de carreira, quando eu passei no vestibular, a minha família estava esperando. Eu ficava na casa de uns tios. E eu ajudava a fazer a faxina da casa para eu poder ter um lugar, inclusive, para eu morar, né? Então, eu chegava depois da escola, do trabalho, ajudava a limpar a casa, essas coisas todas, e ficava lá. E aí, eu me lembro que eu fui fazer o vestibular. Todo mundo estava esperando eu fazer o vestibular para Direito, porque eu tinha que fazer um concurso público para ser alguém da vida. Senão, não ia dar certo. Não, já pensou essa menina aí, né? Era o sonho da família também, vai ter estabilidade. E aí carreira, tem enfim. todo uma coisa de preconceito, inclusive filha de pais separados, aquela coisa toda. É a chance de se salvar. É a chance de se salvar. Eles não estavam errados, estavam certos, né? Dentro daquele contexto. E aí, enquanto eu fui fazer, e aí era no tempo que saiu o listão na rádio. Jornal, rádio. Na rádio. Logo depois que terminava, ficavam dando o nome das pessoas. E a família, tava meu avô, o tio Kiko, a tia Marisa, todo o pessoal escutando e a mãe escutando em casa. E terminou o listão do Direito, desligaram o rádio, não passou. Mas nem para estudar, né? Não passou, bonito. Tá, cheguei em casa, faceira, que eu já tinha meu resultado. Tinha escutado, tava na rua, escutei na rua o resultado. Tinha passado, estava comemorando. E para qual faculdade? Ciência da computação. Que essa me caiu os butiá do bolso quando eu soube. Essa aí foi inacreditável. Né? Por quê? Porque eu já trabalhava numa empresa de secretária e com 16 para 17 anos eu já comecei a interagir com a programação. E ali, né, eu fazia assistência para posto de combustível.
E nesses lugares eu via que tinha uma oportunidade, né? Eu disse assim, eu ouvia as pessoas falarem, olha, computação, e eu via as coisas Já era assim, tipo, a profissão do futuro, já se falava alguma coisa assim, né? Falava assim, tem que aprender a datilografia. Daí eu fui fazer datilografia, daí eu tinha um 386 que ligava um dia que não é uma arma. Para aprender no outro. Não é uma arma, é um computador. É uma arma. É uma arma. Hoje é uma Depende para que ela é usada, né? Aí depois terminei, enfim, daí eu entrei no mestrado em Engenharia da Computação na UFSC. Era Lógica Fuzzy, Inteligência Artificial para Programação. E tu gostava, hein? Eu não sei se eu gostava, mas eu reagia bem. Bom, porque assim, cada faculdade tem seu desafio, enfim, né? Mas a computação ela é considerada uma das mais difíceis, né? Porque assim, programação, lógica, e mais uma coisa, né, Márcia, que tá mudando um pouco, mas se via pouquíssimas mulheres na computação. Ela foi uma profissão durante muito tempo muito mais masculina, né? Tu tinha colegas mulheres? Na minha turma tinha 49 meninos e uma menina. A Fernanda. A Márcia. Ah, tá, mas tinha mais um. A Fernanda desistiu depois. Ela entrou na outra turma e ela também desistiu. Daí depois ela voltou e daí ela terminou com a turma do... Hamilton. Que o Hamilton fez 20 anos a faculdade. Hamilton! Esse é outro podcast. Já fica um spoiler, vai ter todo mundo que a gente tá falando aqui vai estar aqui. Na verdade, eu e o Hamilton fizemos 20 anos de faculdade, né? Porque a gente foi fazendo faculdade com todo mundo, então não sei de que Vocês turma. foram colegas de todo mundo que fez turma, computação. A minha turma que entrou com 49 meninos e uma menina e se formaram 8 meninos e uma menina. Então tu já buscava espaço lá, inclusive. Eu já buscava espaço lá, enfim, sim. Já. Na verdade, eu hoje, estudando um pouquinho sobre o que eu iria trazer por causa da Lídera, eu tive um insight, assim, descobri o porquê desse tema das mulheres na minha vida. E aí, na metade do mestrado em Engenharia da Computação lá na UFSC, eu pegava o ônibus aqui em Passo Fundo, era 9h e chegava no outro dia lá e tinha aula o dia todo, 2 dias, e voltava para Passo Fundo. Eu engravidei do Yuri. E aí eu tive que ficar de repouso um tempo, porque também não dava para se deslocar. E tu já era prof? Eu ainda não era prof. Tá. Eu participava de mentoria, dava aula em curso de curta duração, né? E aí, na volta, eu resolvi que eu não... Quando eu voltei pra cá, eu disse assim, vou ter que parar o curso. Eu disse, não vou parar. Aí eu entrei no mestrado, fiz a seleção do mestrado da universidade pra área de educação. Tudo a ver. Daí eu disse, não, vou estudar esse negócio de Piaget, de Vygotsky, vamos entender um pouquinho Paulo Freire e tal, tá? Estudei pra prova, passei na prova e fiz o mestrado... Terminei depois que o Yuri nasceu, né? Em educação. E aí foi onde eu conheci o meu lado humano, mais humano, assim. E aí eu comecei a acomodar muitas dores dentro de mim. Depois, óbvio, depois já dentro da faculdade, entrei no doutorado de administração, trabalhando com competências de liderança que despertam aí a inovação. No doutorado vocês já estavam juntos? No doutorado a gente já estava juntos. Eu até ia te fazer essa pergunta, agora já respondeu, eu não lembrava dessa transição, né? Como é que tinha sido parar um pouco mais nas relações humanas. Então ela também tem a ver com esse momento do mestrado em educação. Tu se encontrou mais nisso do que na programação. Não, na programação, na verdade, eu era um ET. Eu tinha uma dificuldade de relacionamento, inclusive, com as pessoas, e eu me via... Como muitos programadores. Não, mas não era por causa disso. Eu sabia que tinha algo que me incomodava, mas eu não sabia como resolver. Também porque era muito jovem, entrei com 17 para 18 anos na faculdade, para mim muita coisa não estava madura, e aí eu fui vendo que existia uma oportunidade. Tanto é que eu fiz um livro do meu TCC. E é um livro de engenharia da computação, que é o livro de engenharia de processos de desenvolvimento de web, né? Que falava principalmente sobre a área de gestão de pessoas em projetos ágeis. Então, Scrum, metodologia Estrela, todos esses métodos ágeis,
eu apontava que aquilo ali era o futuro. Já era o caminho. Como diz o desenvolvimento. Moacir, a Márcia já falava desse negócio EAD antes da pandemia. Ninguém quis escutar. E de mas outras não... coisas também, né? Mas aí eu encontrei uma conexão entre as humanas e a computação. E aí eu terminei a faculdade olhando para engenharia da computação, porque tinha métodos ágeis ali. Gestão de projetos, essas coisas. Sim, que basicamente é gerenciar pessoas, né? Gestão de pessoas, isso aí. Uhum. Márcia, se puder comentar um pouco, assim, né, desses ambientes, em tese, mais masculinos, ocupados, né, principalmente por homens. A líder, é importante dizer, né, talvez caiba dizer que ela não é um movimento feminista, né? Ela não é assim, com as bases de um feminismo, talvez como ele é na essência. Mas sim de empoderamento feminino, que é uma conotação diferente, né? É da busca de ocupação do espaço. E hoje você ocupa, inclusive, é uma lídera, né? Uma mulher líder em espaços que também são tradicionalmente mais masculinos, como associações, enfim. O que é a lídera? A lídera ela é uma plataforma para mulheres se desenvolverem e encontrar seu propósito. Essa é a lídera. E hoje eu estava tentando, inclusive, como explicar o porquê que eu olhei para esse tema de mulheres. Eu acho que esse tema do empoderamento ele já morreu. Agora a gente tem a lídera para discutir negócio, para fazer negócio, para desenvolver outras mulheres. Com foco em empreendedorismo também. Com foco em empreendedorismo e inovação, né? Olhando para um viés de transformação da sociedade a partir das potências que uma mulher tem, da potência feminina, que pode ter no masculino, enfim, mas nós mulheres temos a capacidade de gerar filhos. Então, a mulher é agente de transformação, que é inovação. Então, olhando para isso, hoje eu consigo entender por que eu trago um pouco isso para mim, e não é uma questão de empoderar, eu entendo que eu já estou bem empoderada, e agora o que tem que acontecer é que eu preciso nos espaços que é onde tem masculino bastante forte, também trazer para cá outras mulheres que possam dialogar e a gente compor juntos uma transformação, até porque eu tenho 2 filhos homens e preciso trazer para eles esses valores de somar competências e não o homem é do mal e a mulher é do bem, não é verdade? Não é isso. Ou a mulher precisa se assemelhar ao homem e matar o seu feminino para estar nesse meio. Eu já fiz isso também, inclusive, várias vezes. E aí vi que eu só matei a mulher que estava dentro de mim, agora eu tô tentando encontrar onde é que ela tá aqui pra trazer. Não é um processo fácil de buscar. Mas é meio que quase uma exigência da sociedade, né? No sentido assim, se espera muitas vezes, quando se fala, e eu tô trazendo uma visão que ela pode até ser machista também, mas quando se espera uma mulher bem-sucedida, talvez o parâmetro é como se a mulher, ela deveria fazer exatamente o que o homem faz, né? Sim. Que a sociedade, de uma forma geral, espera. Isso tem mudado, né? Eu lembro de iniciativas da Actus, por exemplo, inclusive relacionada a uma equidade, né? Uma igualdade, e incentivar com que tanto homens quanto mulheres ocupem espaços de liderança e fazendo isso de uma forma deliberada também. Então a gente está num momento em que iniciativas como essa elas começam a ter outros impactos, né? Seja no meio educacional, seja no meio empresarial, porque até um tempo atrás isso não era muito nem discutido, assim, né? E no máximo, quando a mulher conseguiu ocupar esse espaço, era assim, ela tinha que fazer exatamente o que o homem fazia. Mas olha só, que legal isso que tu trouxe. Porque eu tenho 2 pessoas que eu descobri que influenciaram a existência da lídera antes da lídera nascer, porque não fui eu que construí a lídera, foi um grupo de mulheres, inclusive a Marcela faz parte desse comitê, né? Sou uma das fundadoras. Obviamente que tem sempre aquela mais bocuda que ocupa... Alguém quer ser presidente? Então, assim, alguém quer... Então, acho que tem isso também. Mas eu tenho 2 pessoas que hoje, estudando, eu descobri, né? A primeira pessoa que é a essência do que eu busco, porque eu busco muita coisa, sim, que representa todas as mulheres. Para mim, foi a minha mestre de taekwondo. Esse insight, ele veio na viagem do Costão, né? Eu digo que aquela viagem foi uma cura, a viagem da lídera. E aí, a gente tava falando sobre taekwondo e tal. E aí, ela falou que tinha sido a prof. Elisângela. Eu disse, mas essa mulher não foi assassinada? Eu disse, cara, tu tem que dar uma palestra pra honrar essa mulher. Porque ela te ensinou. O que acontece quando eu fiz coach com ela se tacou a usar uma técnica no coach de me empurrar.
E eu nunca vou esquecer, gente. Porque eu descobri que eu não... Quando alguém me empurra, eu não empurro de volta. Eu fico chocada. Eu fico chocada com a agressão e eu não tenho uma reação. E eu nunca vou esquecer. No coach, ela grudou as mãos em mim e começou a me empurrar. E eu pensei, tá louca? Ela vai me machucar e ela não tá parando. E ela abre essas pernas. Tu precisa ter uma base sólida pra ter força. E aí eu disse, de onde tu veio isso? Não, é do taekwondo. E só que ela não conta, né? Eu falei isso pra ti, inclusive, no podcast passado. As artes marciais, elas trazem isso. E a tua mestre... honrar ela e falar dela, né? O que ela te ensinou. Porque tu me ensinou através dela. Então ela foi essa pessoa para mim muito especial e infelizmente teve um processo de partida desse mundo não justo, né? Foi morta, assassinada por uma pessoa que estava apaixonada por ela, né? Enfim. E a outra pessoa que representa todo o meu lado masculino foi você, né? O Eduardo, que me fez assistir um filme que chama As Sufragistas. E até hoje eu indico para todas as mulheres, assim, antes de entrar É verdade, ela indica na Lídera, tu precisa primeiro assistir o filme e depois tu entender se faz sentido para ti, né? Antes de botar assim, é feminista, é disso, é de tal. Não é nada. Primeiro tu tem que ler, assistir o filme e fazer uma relação com a tua vida. Se aquilo faz sentido, então tu pode fazer parte da Lídera, senão... É quase um pré-requisito. Não é o momento. É um pré-requisito. Então, tenho certeza que o Eduardo e a Elisângela foram duas pessoas que representam tudo isso para mim, assim. E a Lídera hoje, ela se constrói um espaço forte para desenvolvimento de liderança feminina, porque a gente aprendeu, e no início, quando a gente criou, faz 4 anos já, quando a gente criou, o Eduardo foi também um mentor muito importante, né? Ele dizia para mim, tem que convidar, inclusive, as pessoas que vocês não gostam. Eu lembro disso. E nós assim, e todo mundo, meu Deus, como é que nós vamos lidar com essas emoções aqui? Então, acho que, e aí teve um crescimento nosso, e aí que eu falo quando o casal puxa a régua do outro, assim, trabalhar com quem tu gosta é fácil, né? É porque nem perguntar pra minha mãe se ela me acha linda. Ela me acha linda, mas a revista Caras não quis me contratar, né? Então, ninguém mais lê a Caras, então, ninguém isso. Eu lembrei agora, vocês devem ter assistido tem no Netflix The Last Dance, que conta a história do Michael Jordan e do time do Chicago Bulls. Fica de dica aí, de sugestão para a audiência também. Como é que eles conseguiram conquistar 6 títulos, né? 3 seguidos, depois mais 3, né? E aí tem um episódio que fala assim que o Phil Jackson, que era o treinador, mais o general manager de Michael Jordan, eles não necessariamente se gostavam entre si, mas eles tinham um senso e um propósito que era maior do que as relações, né? Então, eu particularmente tenho um pouco de dificuldade, assim, eu gosto de trabalhar em ambientes de confiança, em ambientes, né, de proximidade. Tenho tentado aprender com isso para poder aproveitar outras oportunidades, outras situações. Mas eu me sinto mais confortável em ambientes onde eu tenho, entre aspas, amigos ou conhecidos, né? Que me deixa mais seguro. E eu, quando assisti isso, eu me lembrei, aí, agora vocês falando, eu pensei nisso, né? O quanto, quando a gente também está disposto a abrir mão de algumas coisas de segurança, que foi o que vocês fizeram nesse movimento enquanto mulheres, né? Que às vezes no feminino tem isso, assim, mas eu gosto da fulana, eu não gosto disso, enfim, né? O quanto dá para crescer. E um parênteses aqui, a gente ouviu muito comentário de que não ia dar certo. As pessoas pagaram para ver quando ia acabar. Um grupo de mulheres que vão tomar espumante, sim, também tomamos espumante, também. Também viajamos. Também viajamos, mas entregamos muito, né? Olhando no planejamento estratégico que a Aporte nos ajuda a construir, por exemplo, quantos resultados a gente teve em 4 anos. Tem associações que estão há 30 e não tem esse resultado. Exatamente. Então, acho que tem muita entrega. Ao mesmo tempo, hoje, na reunião de planejamento, eu disse para a nossa nova presidente, que é a Moema, que vem fazendo com excelência. Então, uma capacidade que eu saí da fundação, daí eu fui a primeira presidente. Aí eu tive que aprender a fazer sucessão para a Moema, né? Então, hoje, olhando a Moema e a Grace, cara, elas lideram muito, infinitamente melhor do que eu no prático da executiva, né? Então, acho que assim, eu não tinha todas as ferramentas que eu tenho hoje, foi com o meu melhor daquele momento. Hoje eu tenho um outro melhor, mas quem está liderando é elas e eu preciso sentar numa cadeira de fazer parte. Agora eu vou perguntar um negócio que eu nunca perguntei também. E quero só ver a resposta. Por que tu ainda dá aula?
Aí que tá, porque um dos propósitos, eu coloquei aqui, nós temos um propósito que nos conecta, eu e o Eduardo. Acho que o propósito que me conecta ao Eduardo é estar, uma vez nós falamos sobre isso, nós escolhemos a educação porque a gente quer estar entre os jovens, entre as pessoas que estão estudando, esmiuçando toda hora um conhecimento. Não, gente, vocês acreditam na humanidade através da educação. Isso com certeza agora é que tem uma questão de realização, né? Tem propósito, mas realização. Como eu acompanho a Márcia todos esses anos, digamos assim, o ambiente de sala de aula é um ambiente que realiza, né? Eu volto abastecida. Volta, assim, para ser professor, na verdade, o atuar como professor ou professora por mais que seja uma atividade profissional, é uma vocação. As pessoas precisam, como qualquer outra atividade, precisa ter uma vocação e ter prazer em que está fazendo. Então, eu percebo que a Márcia, ela volta realizada. Tem gente que eu, por exemplo, quando dei aula, muitas vezes eu voltava sem energia, porque talvez não era a minha praia, entendeu? Eu era o cara que deveria estar, de fato, organizando a casa e não na sala de aula. A Márcia, pelo contrário, a Márcia, ela volta energizada, né? Mas só fazer um comentário sobre essa questão da líder. Eu lembro que, além do filme, uma questão que eu comentei quando a gente conversou sobre isso lá no início, do que muitas mulheres e homens jovens, né? Quando eu digo jovens, assim, entre 30 e 45, 50 anos, não compreendem não conhecer a história, né? Eu vivi isso com minha mãe. Meu pai faleceu quando eu tinha 14 anos. Isso era 1987. Quando meu pai faleceu, no dia seguinte, num município do interior, em Vitor Greff, agricultores, a minha mãe teve que ir para a cooperativa e para o banco resolver as questões todas. Agora Freud está me explicando muita coisa. Mas olha só, a minha mãe não tinha CPF. Porque em 1987... Não era obrigatório. O CPF da mulher, o cadastro de pessoa física da mulher, era o do homem. Caramba. Você fazia negócios nos bancos com o CPF do marido. E aí ela teve que ir para o banco, ir para a cooperativa para resolver todas as questões. E ela chegava em casa e dizia o seguinte: eu tive que fazer meu CPF, eu tenho que ter o meu próprio talão de cheque. Por mais que já existiam mulheres autônomas à época, a média da sociedade, digamos assim, ainda mais no interior. No interior, a mulher ela não tinha voz ativa nenhuma. Entendeu? Então, nós não estamos falando de 1887. Nós estamos falando de 1987. Ontem. Então, foi ontem. Então, é aquilo que eu comentava para a Márcia, que falava lá sufragistas. 1920, 1930, 1940, muitos países do mundo as mulheres não votavam. Que não votavam, não tinha CPF. Então, eu não estou falando não falava de algo abstrato. Eu vivi com a minha mãe isso. E dali para frente, eu também entendi que, se a gente defende uma sociedade mais justa, mais igualitária, as pessoas precisam ter oportunidade e passa por desenvolver suas potenciais. Se uma mulher não tem um CPF em 1990, não pode abrir uma conta da cidadania. É o básico. O símbolo de uma cidadania. Precisa de um homem assinando para fazer um negócio, porque não vai funcionar, né? Gente, e por causa disso eu aprendi que o resultado quebra qualquer crença. O resultado quebra qualquer crença, né? Então, até eu tinha anotado aqui para não esquecer, porque até hoje de manhã a gente conversava bastante sobre isso, assim, porque foi legal a gente também pensar o que nos conecta, além do profissional, né? Obviamente a gente admira um outro no campo profissional. Não foi sempre lindo, maravilhoso. A gente teve muitas dificuldades, porque eu sou uma pessoa muito fácil, ele é muito difícil. Não, nós dois somos duas pessoas muito difíceis. Eu sou muito humilde e ele não. Muita energia. E isso, o constrói ou explode. Explode. Mas aí, o que eu vou dizer assim, há alguns meses, nesse ano, a gente eu me sinto mais inteira, inclusive, pelas mudanças maduras que a gente fez na nossa vida profissional. Né? E essa é a minha pergunta agora. Me conta aí, o Moacir disse, não deixa de perguntar. Nós também temos negócios juntos, né? Onde eu toco o dia a dia. Negócio não, a gente tem um negócio junto e esse é o segundo. Porque o que acontecia? O Moacir, ele disse ontem, nós temos negócios juntos, né, amor? Eu disse, não, é mentira. A gente tem um negócio junto. Só que eu me meto nos outros, e me meto entre aspas, porque o Moacir é uma pessoa que ele organiza muito bem as relações. Mas eu tô sempre olhando as relações, como a gente vai construindo, e na verdade a gente não tem negócios junto. A gente tem a Merece, né? E
Agora a gente tem o Me Inspira, que tem nos aproximado pra caramba em função disso. Quando eu escutei agora o Eduardo, eu me emocionei, assim, escutando a história da tua mãe, né? Chega a me dar um nó na goela, porque, cara, a Márcia vencer todos os dias faz essa história, ela ir à frente, né? Isso é muito forte, gente, pelo amor de Deus. E, enfim, muito me inspira essa conexão, que eu jamais saberia em outro ambiente. Mas como é que é para vocês fazer a gestão dessas emoções e fazer com que essas forças hoje, elas construíssem essa família e não só os negócios? Eu acho que, para finalizar, assim, passar para o Eduardo falar, senão eu falo, eu acredito muito e eu li muito, e um dos livros que eu li que mais me inspirou para olhar para o casamento também, no pilar de fazer prosperidade juntos, Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, né? Então, acho que eu li umas 3 vezes aquele livro e me fez muito bem. Hoje eu vejo que casais inteligentes não só enriquecem juntos, como eles crescem juntos. E eu entendi que quando nós descobrimos isso dentro do nosso casamento, a gente conseguiu ver o ponto que nos conecta. O que nos conecta? Além de conquistar a terceira idade, que a gente faz muitas amizades com velhinhos, né? A gente comenta assim, a gente, pra ir no domingo no mercado comprar carne, a gente precisa ir com tempo, porque a gente toma chimarrão com eles, a gente conversa, e aí a gente descobre todos os parentes que existem, né? Em Vitor, todos os lugares ali. Então, acho que além disso, que é a capacidade que a gente tem de fazer relações genuínas, a gente tem uma capacidade de desenvolver um ao outro, e agora com os filhos, de incluí-los nesse desafio, que eles também busquem o seu propósito e o seu porquê de existir nessa família, né? Acho que é isso, Capelário, passo para ti a palavra. Muito bem. Obrigado. Não, eu vejo da seguinte forma, trabalhar juntos, né, numa mesma empresa ou no mesmo grupo de empresas e ter vida como marido e mulher, pai, mãe, cunhado, essas coisas todas, na verdade, é muito bonito de falar nos livros e nos podcasts, entendeu? Mas na vida real é uma zona. Cara, olha, Eduardo, só para fazer um parênteses, exige. Eduardo, o Eduardo, talvez das pessoas que eu conheça, é uma das pessoas que mais tem conhecimento em relação à governança corporativa e tem uma clareza, né, dessas relações. Sim. Enquanto o Eduardo, em negócios que a gente, né, tem parceria em comum, ele é sempre o cara que ele se preocupa muito com a governança, acordo de sócios, enfim. Mas acaba que às vezes é inevitável falar disso em casa, né? Imagino que em alguns momentos isso, por mais que se exista o conhecimento de como é que deve ser, na prática é diferente, né? É que eu penso assim, que vai desde questões muito básicas, muito elementares e questões mais complexas. Questões básicas. Nos primeiros anos de casamento, trabalhar, cuidar dos filhos, entendeu? Garantir que eles cheguem à escola e que eles se alimentem, cuidar da saúde, cuidar de nós mesmos. Vida sexual, gente. Vida sexual, tudo isso parece tudo muito simples, mas não era um negócio organizado, era um caminhão. E vai do jeito que vai dá. Tombando, um dia tomba outro. Era um caminhão sem freio, morro abaixo, entendeu? O que acontece é que a gente foi organizando com o passar do tempo. A Márcia faz terapia há mais tempo do que eu faço menos tempo, mas também faço já, assim, de forma mais sistemática desde janeiro deste ano. Muito mais tempo, no caso de... Mas o fato é que é o seguinte, a gente já fez terapia de casal, por exemplo, há anos atrás, para organizar a saída de manhã e a chegada no final da tarde. Porque a gente se desentendia sobre quem deveria fazer a comida para as crianças. Entendeu? Então, quando eu digo básico, é isso. Quem faz o que na casa, em que momento, para que as coisas possam fluir com energia positiva. Senão, o que desordena a vida de um casal é quando os papéis não estão definidos e está tudo zoneado. É muito romântico dizer assim, estamos trabalhando juntos, estamos crescendo juntos, não sei o quê, mas depois você briga porque não pagou a energia, foi cortada a energia, não sabia quem pagava a energia, porque... Alguém não foi buscar a criança no colégio. Esqueceu de buscar a criança na escola. Chega no final da tarde, daí as crianças estão desesperadas porque elas têm 5, 6, 7 anos e elas estão com fome, com sono e ninguém preparou comida. Eu lembro que uma vez a gente foi fazer terapia,
A psicóloga perguntou pra gente o seguinte, tá, mas e vocês nunca se deram conta que talvez pegar, digamos, a Tata que trabalhava lá em casa, estender o horário dela meia hora a mais para ela ajudar a receber os filhos, quem sabe ela fazer a comida no final da tarde pode tirar um momento de conflito de vocês que acontece entre as 6 e as 6 e meia? Você, pô, genial isso, né, cara? A gente não tinha pensado quem nisso. olha de fora vê a nossa vida mais simples, né? Então, isso acontece com todo mundo. Sim. Né? Com a gente sabe bem. Com quem empreende, com quem está trabalhando e não está empreendendo, mas não importa, acontece com todo mundo. E vai para um negócio mais complexo, que é o seguinte, bom, se está construindo empresa ou empresas em conjunto, como é que você organiza o papel de cada um, numa ou em mais empresas, a ponto de que cada um potencialize o seu melhor, as suas melhores forças, as suas melhores, o que tem de melhor para dar, e ao mesmo tempo preserve patrimonialmente, do ponto de vista empresarial, as relações, para que no futuro, digamos, possa haver uma sucessão dos negócios, né, para a família. Então aí é mais complexo do que isso, que é um pouco a decisão que nós tomamos esse ano de como nos organizarmos para o futuro. Né? Então, a Márcia hoje é professora da Attus, né? Teve já o hub, coordenava o hub de inovação da instituição, hoje está na Semente, é sócia da Semente, é um outro negócio, né? Não é o mesmo negócio, e o que a gente viu é que, vamos pegar a Attus, que tem um faturamento maior, está mais à frente, vai chegar um determinado momento que talvez tenha um outro sócio, outros sócios entrando. E aí, quanto mais misturado estiver a questão familiar, patrimonial, pior é para a governança da empresa. Uma empresa madura, essas coisas estão muito bem resolvidas. O nível de maturidade de uma empresa em bolsa e tal é que não se misturam questões familiares. Os sócios, eles estão representados num conselho, numa assembleia e assim por diante. Então, nós tivemos uma conversa de família, como nós vamos tocar os negócios em que nós estamos inserindo juntos, quem tem qual papel em qual empresa. Isso tudo, eu diria assim, é a mesma conversa que a gente teve numa terapia de casal lá atrás, para ver como organizava aqueles 30 minutos a mais para dar comida para as crianças e elas não chorarem, não se estressarem e não estressarem a gente, né? Na mesma linha, é um passo bem mais à frente de maturidade, de dizer, bom, agora a nossa vida na alimentação das crianças, de saúde, essas coisas estão todas organizadas. Agora nós temos que organizar Eles ficaram vivos, né? Agora nós temos que organizar a nossa participação nas empresas, o papel profissional de cada um, de tal forma que essas coisas façam com que a gente continue crescendo juntos. Né? Então, essa foi a trajetória. E, ao mesmo tempo, só para também concluir aqui minha fala, nós sempre trocamos informações. Né? Livros, filmes, seriados, séries, experiência, networking de pessoas. Muita gente que eu trabalho hoje na Attus foi a Márcia que conheceu em algum momento, fez a ponte. Pessoas que a Márcia conhece e trabalha foram pessoas que eu conheci, eu fiz a ponte. Então, ter maturidade também de acessar networking de forma adequada é uma coisa que a gente aprendeu a fazer juntos. A gente no início era meio afoito, entrava rasgando, digamos assim, numa oportunidade de networking com empresários, empresárias, pessoas, de modo geral. Hoje a gente aprendeu que a gente precisa contextualizar cada um, essa relação aqui foi você que construiu, mas ela vai ser útil em algum momento do ponto de vista empresarial para tal oportunidade. Então a gente sempre conversou muito sobre isso e tem dado certo. Márcio, eu vou depois querer que você fale um pouco da Semente, tá? Porque a gente mencionou aqui e a gente conhece um pouco, mas vai ser importante para a audiência entender, né? A Attus, né? Já muita gente conhece. Mas me surgiu agora, né? A gente prepara às vezes um script para bater um papo e aí vai surgindo, eu teria mais 1000 perguntas aqui, vai dar um podcast umas 3 horas. Vocês passaram uma situação muito difícil, né, em função da gravidez, depois do nascimento do Pedrinho, né? O Pedro, ele é um milagre, né? Ele nasceu prematuro, né? Não vou me recordar o peso, mas assim, ele era... Uma picanha de 1.200. Ele chegou a 800 gramas. Eu conheci ele tinha uns 3 anos e ele dizia que tinha 5, me lembro. Ele dizia que tinha 5. Mas eu acompanhei, né, um pouco esse momento da vida de vocês. Imagina um ser humaninho com 800 gramas, né? E, enfim, ele ficou em UTI, né? Talvez a sensação de não levar para casa, né? Nos primeiros
Como é que foi isso, assim, e nesse momento, naquele momento a instituição, cara, precisando 200% de ti, hoje não é que não precisa, né, mas hoje ela é muito mais estruturada em termos de executivos, né, e a Márcia com tudo isso, assim, como é que foi esse momento, assim, não sei se não estava combinado a gente falar sobre isso, né, mas porque quando dá tudo certo, né, vocês falaram de saúde, quando tá tudo certo, né, e alguém cuida e vai... E se ficar um pouquinho com fome também tá tudo certo. E depois come um salgadinho. As bolachas Maria. Mas nesse momento não tinha como dar o salgadinho, né? Era um momento que realmente deve ter sido difícil para vocês. Se vocês puderem compartilhar, vocês se sentirem à vontade também, né? Mas eu me lembrei disso e não estava combinado, mas enfim. Inclusive, eu fiz uma fala quando cheguei aqui, que eu tenho meu primeiro caderno da Porte, que tem todo o livro que eu estou escrevendo. Eu estou aprendendo desde a pandemia a fazer meditação. E a decisão profissional nesse momento da nossa vida como casal que eu tomei, inclusive de entrar na sociedade da semente, não só com o CNPJ da Atitus, mas com o meu CPF, tem um simbolismo para mim, que é dar uma sequência para aquilo, para essa luta que eu tenho dentro de mim, assim, que é gerar esse sentido ainda mais forte. Que a mãe do Duda teve também. Que aí é pegar o meu CPF, bem criar isso. O meu CPF, No isso duro, mesmo. bem isso. Olha a constelação acontecendo aqui. E aí, quando eu tomei esse ano essa decisão, eu pensei, poxa, o que é mais importante na área de empreender e provar para os outros ou provar para mim? E eu cheguei à conclusão numa das minhas meditações e conversando com as amigas, acho que nós sempre tivemos muita rede de apoio. Deus sempre colocou pessoas muito abençoadas para nos ajudar. Veio muito em mim, assim, e eu me lembro que a Vani, a minha prima que estava uma vez em casa, assim, o maior negócio, o maior empreendimento que existe na vida do ser humano é a família. Eu assim... Gente, me caiu essa ficha só esse ano, tá? Como assim? Só pra eu não me sentir muito julgada. Assim, a empresa, ela pode ir pra Bolsa de Valores, vai entrar um sócio novo, ou só sai outro, morre um, enfim. Ela vai ter maior faturamento, menos faturamento, as pessoas vão pedir demissão, outras vão entrar. Então, a empresa, ela tem um processo de renovação celular constante, né? A família, ela se constrói para, teoricamente, né, ela construir esse legado juntos, né? E me veio muito a lembrança do nascimento do Pedro. E para mim foi a coisa mais difícil que eu vivi, foi voltar para casa sem ele, depois de ter passado muito tempo ali junto da CTI. E eu tenho vários insights assim que hoje eu uso nos negócios, que é quando eu tô muito sensibilizada, eu tô aprendendo a acessar a minha sensibilização, porque um dia, logo depois que eu saí, que eu fui pra CTI com o Eduardo, eu fui de cadeira de rodas, porque eu ainda não podia caminhar, porque tava toda infeccionada, e eu tava lá, quando eu olhei aquele, meu Deus, é muito estranho. Ele todo transparente, assim, com um aparelho, e aquele negócio fazia assim... Não era ele, não era ele. Ele estava todo entubado e para quem não é da área da saúde isso é muito agressivo. É impactante, né? É muito impactante. E eu me lembro que eu só espichei a mão assim e botei a mão nele e me desandei chorando. E aí eu só me lembro de uma mão no meu ombro assim, disse assim, mãezinha, aqui não é lugar de chorar. Isso é uma enfermeira? Não, foi uma enfermeira. Uma enfermeira. E o Eduardo me deu um beliscão assim. Para de chorar. Volta! Não era lugar de chorar, né? Para de chorar. Processos, né, Duda? E eu engoli assim e vi aquilo tudo. E daí o Eduardo me tirou dali, me levou pro quarto, né? Eu fiquei internada um tempo. E aquilo pra mim foi uma destruição dentro de mim, assim, eu pensei, puta merda, agora eu botei essa criança no mundo, ele resolveu vir antes, eu não tô vendo ele respirar, então ali começou um processo de muita insegurança, fragilidade, que aí é o que às vezes a gente fala muito do sucesso, e aí eu trouxe num outro podcast, né, menos gurus, mais gurias, assim, então como mãe acessar a minha incompetência de gerar um filho até os 9 meses.
entendeu? Tu trouxe aquilo como uma culpa, vamos dizer assim. Eu quase morri por não ter um parto normal. daí tu Uma imagina. culpa. Ou não amamentar. A mulher, ela vive A mil Marcela chegou a culpas. entrar num risco, assim, porque ela quis ter parto normal Eu e não desmaiei. foi possível, né? Então vê como esse peso, que é o peso social, né? Da autoexigência. Não, também, e né? tem uma coisa que eu tive que aprender e eu acredito que tudo tem motivo. E nesse período que nós ficamos entre indas e vindas para o hospital, e inclusive depois que ele saiu da CTI, a gente ficou um tempo no quarto da pediatria para testar ele respirar sem Os aparelhos. os enfim. aparelhos, sem a CTI ali, sem o cuidado intensivo. E Eduardo, aí tu ia fazer reunião, voltar? Não, aí que tá. Quando nós Tipo, fomos o que pro acontece com a quarto, vida do o Eduardo homem? teve a decisão que ali ele ia sentar, ele ia administrar o filho dele, nós ia dar conta sozinhos, que nós era potentes. O Eduardo sendo Eduardo. O Eduardo levou o notebook, porque a médica disse, olha, vocês precisam, não pode dormir, tem que ficar observando. Quando esse aparelhinho aqui ele ficar cinza ou bipar, vocês têm que correr e chamar alguém. Bem tranquilo. Porque ele não tá respirando. Ele vai ter uma apneia. E aí e tu, mãezinha, precisa dormir porque precisa fazer leite, aquela pressão toda. Sim, tu tem que que ainda tá- e tem que se maquiar ainda, porque vai chegar a visita. Vai chegar a visita. E aí o Eduardo passou a noite inteira trabalhando nos projetos. A noite inteira e aqui de olho. Uma noite. Essa noite. Dali. No outro dia ele tava uma onça de brabo, porque ele não dormiu, ele não tava legal e tudo mais assim. E a médica foi lá, ela viu o estado do Eduardo com a olheira aqui embaixo. Disse assim, vocês não pensaram de chamar uma enfermeira pra ficar aqui? E aí... Vocês têm várias dicas legais, né? Mas isso só para quem está nos assistindo compreender. Na verdade, foram 60 dias na CTI neonatal em que nós não ficamos no hospital. A Márcia ficou alguns dias, tá? Depois foi para casa. Nós ficamos 60 dias na CTI neonatal. Quase 60 dias, 55 dias. Depois teve... Aí, nesse período de CTI neonatal, a rotina era... Eu ia trabalhar, a Márcia deixava a Márcia em casa, a Márcia tinha que ir 3 a 4 vezes ao dia tirar leite e deixar o leite para ele. Porque a gente não podia ficar lá dentro da CTI neonatal, não podia entrar fazer uma visita e sair. Esse episódio que a Márcia está falando é o seguinte: quando ele saiu da CTI neonatal, foi pro quarto da pediatria. Aí sim, aí os pais, mãe lá, eu podia ficar lá e tal. E eu vou ficar aqui cuidando uma noite, mas durou uma noite porque eu vi que não dava pra dormir. Então, aí nós contratamos, na época, a Carol pra Carol nos ajudar. Aí a bênção da Carol. A Carol! Aí e a Carol, ela era... Maravilhosa. Ela fazia psicologia na IMED na época. Graças a Deus, já uma terapeuta e perto. nós não sabíamos. Ela estava começando o curso de psicologia. E ela tinha técnica de enfermagem e tudo mais, e trabalhava na enfermagem da pediatria. E aí eu tinha contratado uma pessoa que era da UTI, que ela ia posar lá, porque eu tinha mais confiança, porque a pessoa é da UTI. E a pessoa da UTI me deu um bolo. E aí, entre as enfermeiras rodou, a mãezinha do quarto tal precisa de alguém para posar, alguém pode ir e tal. E daí a Carol vai e diz assim, não, eu preciso fazer um extra. Vamos pagar a faculdade, a cara dela. E ela foi guerreira, assim, muitos anos com nós, né? Foi guerreira, assim, mas ali, nesses uns 60, 90 dias que tu não podia dormir, ela passava com ele de pé. E daí quando dava muito cansaço, ela botava ele aqui, daí ela respirava com ele pra ter garantia que ele tava respirando. E aí depois de manhã ela ia sem dormir pra faculdade, passava o dia Deus inteiro. coloca anjos nessa Coloca anjos. Então por isso que eu digo, a gente teve muitas pessoas que nos ajudaram. E aí depois que ela tava muito cansada, ela achou uma outra pessoa pra ficar e aí... Teve que lidar também com a minha insegurança, né? Porque ele dizia assim, a guria tá dormindo. Aí eu acordava de madrugada e dizia assim, tirava foto e mandava pra Carol, olha aqui, a guria tá dormindo. Então, acho que tem isso, nós tivemos muita sorte, mas o Pedro, e aí também lembrei agora, o Eduardo também tinha o processo que o Yuri tinha feito 5 aninhos, né? Meu Deus, então ele dormia com o Eduardo em casa, e cadê minha mãe? Sim. E o meu irmão que não veio para casa. Explicar para uma criança de 5 anos, né? Mas do ponto de vista, digamos, dessas questões, vinculado à questão de trabalho, eu fiz a opção na época de, por alguns anos, por vários anos, não sair de noite. Uhum. Se for pegar, assim, o Pedro nasceu em 2012, nós fomos, por exemplo, abrir o campus em Porto Alegre em 2017, 5 anos depois.
naqueles 5 anos eu não saía durante a noite. Das atividades que eu participava, eu deixei todas. E, gente, isso pra quem tem negócio, sabe? Então, foi aquele Foram período. muitas renúncias. Foi aquele período foi de renúncia. Agora a gente voltou a dar um ritmo, né, de trabalho mais intenso. Porque ele tá com 10, o Yuri vai fazer 16 semana que vem, tá tudo tranquilo. Que pode estar mais intenso pra vocês que sabem, mas eu que acompanho vocês vai fazer 8 anos, 1 ano à distância e agora, gente, assim, o que eu sinto de vocês é uma ponte de uma união que esse ano se consolidou, tá muito forte. A gente sente a união de vocês, do lado de fora, como se isso tivesse sido blindado, onde a gente vê que a Márcia, ela canalizou a energia pro crescimento da família. Antes era assim, sim, vamos fazer network, sim, vamos fazer negócio, sim, eu preciso desse espaço. Daqui a pouco ela olhou assim, gente, esse espaço sempre foi meu, agora eu vou me expandir aqui nele. E o Eduardo, sabiamente, foi se apropriando dessa nova versão da Márcia que baixou as armas. E é incrível como a mulher fortalece os laços. Este ano, eu decidi, eu falei isso pro Moacir, 8 anos, né, gente? Levei 8 anos. Que Deus abençoe minha filha que vai conseguir antes. Ele disse assim, quais são os teus pilares que tu falou lá, colei lá nos cartazes do lado da cama. Daí eu disse, sou eu, em primeiro lugar, a minha família, em segundo lugar, e o meu trabalho. E ele, nossa, coisa boa que eu tô nisso aí, né? Tô na família. Porque sempre foi só o meu trabalho. Sempre. Então, 8 anos. A gente sente a força da união de vocês. E esse convite que ele veio é muito mais por essa admiração que deu certo, uniu. No final, não se separaram, não se mataram, não se carnearam. Olha ali, uniu, gente. Vamos lá escutar. Acho que sim, né? A gente está num período mais maduro, mas a gente também passou por esse momento de refletir sobre a relação, se a gente ia permanecer casado ou não. E eu acho que quando a gente foi olhar assim, bom, agora vamos assinar esses documentos aí, nunca mais vamos se ver, aí a casa caiu, assim, né? Não era isso que a gente queria. E aí a gente viu que a gente precisava dar valor para o que realmente tem valor. Mas essa é uma questão, eu brinco, é lógico que é uma brincadeira isso, que a ignorância é uma bênção, né? Vocês são pessoas muito inteligentes e que refletem muito o tempo inteiro. Né? Tem pessoas que talvez vão passar uma vida inteira e nem vão refletir se é bom, se é ruim, e vão simplesmente vivendo. Vocês não são pessoas que vão vivendo, que vão, né? E essa questão toda, né? Que logicamente, provavelmente nem vocês e nem nós, na nossa convivência, a gente não fica lembrando dessa história do Pedro. Lembramos no dia do aniversário, porque vem aquela história, mas de alguma forma isso está em vocês, né? Essa marca é algo muito, muito grande, assim, para não deixar uma marca, né? E de alguma forma isso está aí em vocês, né? E depois que vocês passaram por outras dificuldades, né? Ou familiares, ou financeiras, ou enfim, seja na infância, na adolescência, perda de pai, de mãe, histórias, enfim. Mas com certeza essa forjou vocês a ser o que vocês são hoje, né? Tem um ditado que diz que aquilo que não nos mata nos fortalece, né? Então, por mais que eventualmente não seja consciente ou não venha na lembrança todos os dias, mas relembrando agora e olhando, isso está em vocês, né? Talvez esse espírito, essa garra, né? Porque foi o que o Pedro teve para estar aqui, né? Ele foi um guerreiro, né? Ele foi. Então, de poder representar isso com conquistas que elas não são só materiais, mas de uma vida, certamente tem uma ligação com isso, né? E de uma forma, se a gente presta atenção, quando a gente está conectado na família, né? O Yuri queria muito o irmão. Tanto é que o Eduardo antes diz assim, eu nunca quis ter filho. Eu não queria ter filhos antes, porque ele teve uma história difícil, ter filho significava carregar mais alguém, né? Eu acho que tem uma questão em cima dos nossos valores. E o Yuri incomodava, né? Quero irmãozinho, tanto é que o nome Pedro, ele veio construído do melhor amigo do Yuri. Lembra? Lá no condomínio, o melhor amigo da escolinha da Ciranda. E foi o Yuri que escolheu o nome. O Yuri disse, podia ser Pedro, né? E aí o Eduardo acolheu, eu acolhi, assim, então vai ser Pedro. Então acho que tem uma questão de relação, e entre eles, assim, tem uma relação muito forte. A gente tem essa construção. Então, e eu só percebo isso mais forte agora porque eu consigo olhar para isso. Né? E é isso que tu falou, hoje eu tenho esses pilares, eu tenho um pilar além desses 3 que é o social,
Eu gosto muito, eu me realizo muito numa sala de aula, me realizo muito numa JCI, numa lídera, num processo de impacto social. Mas, olhando para hoje, assim, o empreendimento que eu tenho mais olhado hoje é a construção da minha família, porque os meus filhos, eles não precisam tocar nenhuma das empresas que a gente é sócio. Eles só não tem que botar fora. Márcia, você falou impacto social também. Fala um pouquinho da Semente para as pessoas conhecerem, porque tem também a ver com isso. É uma empresa do agro. Todo mundo pergunta Tem tudo a ver isso. com agro. Não. A Semente Negócio é uma empresa de educação empreendedora que faz programas de consultoria, de treinamento, de desenvolvimento para ajudar as empresas, inclusive com o processo do S e do G, né, de SG. E que trabalha muito forte em gerar... Fala para as pessoas que o ESG, talvez algumas pessoas ainda não... Fala o que é o tal do ESG, que deve ficar mais claro. Tá, deixa eu contextualizar primeiro, né? Que trabalha também esse contexto de gerar prosperidade por meio da inovação. Então, isso foi o que me conectou com a Semente, né? Então, gerar esse ecossistema, fazer parte da contribuição, da mudança que a gente quer para o mundo... esse é o propósito da Semente. Quando eu tomei a decisão de que esse seria um lugar onde eu queria me enxergar como a minha identidade estar colada a isso, é porque tem muitos programas, porque dentro da Semente tem várias unidades de negócios. Uma delas é o desenvolvimento de impacto territorial, de impacto social, que pode ser usado no S, né? Então me ajude lá, Eduardo. O E o ESG, na verdade, é sustentabilidade ambiental, governança e social. Isso, mas tem a o S é interpretação... social. Social e governança, né? Eu adoro quando tu fala assim. Eu também gosto quando tu fala como é que é. Social. Isso. Então, hoje ela trabalha com programas que podem atender os requisitos para conseguir uma certificação ESG, por exemplo, fortemente no S do social, né? E impactando com programas que vão ajudar a governança a fazer sucessão para que tragam o tema da inovação e tudo mais. Então, eu olhando hoje a Semente, ela foi uma decisão minha, como encontrar uma identidade para aquilo que eu vinha fazendo, que gere prosperidade também num investimento onde nós fizemos trazendo uma questão pessoal, mas também olhando para a própria Atitudes, que também é uma das sócias, né? Bacana. Vamos falar um pouco do futuro, pode ser? Por favor, porque contextualizamos o passado e agora olhando pra vocês, gente, vocês têm um cabeção realmente enorme, assim, tu e o Eduardo, esse cérebro hiper desenvolvido, que é algo que a gente admira, né? Nesses homens, a inteligência desses homens. Até porque o físico talvez não seja, né, Eduardo? Mas vamos lá. Mas a gente vai substituindo os amores, né, ao longo dos anos. Então. Mas se vocês puderem falar, a gente já tá... O Eduardo, eu vou contar aqui, tá? Nos bastidores. Pode contar, que ele achou que era muito tempo. O Eduardo disse assim, quanto tempo a gente tem? Meu Deus, era 15 minutos. E aí, cara, vamos bater o papo o tempo que a gente quiser. Enfim, é para isso. A gente também faz pelo nosso prazer. Lógico, querendo levar muito pra audiência, mas se alguém tá ouvindo e quiser ouvir meia hora, tá valendo, 15 minutos também, né? Começou a ouvir e não gostou. Vai fazer sentido conforme a vida de cada um. Mas pode ser um pouco egoísta o que eu tô falando, mas a gente faz também pra nós, né? Então a gente pode ficar o tempo que quiser. Mas o Eduardo estava preocupado, ele disse assim, quanto tempo a gente vai ficar falando, né? E aí eu disse, uma hora e pouco. Dele, não, mas acho que é muito, né? E eu fiquei com umas 15 perguntas para cada um, que vocês vão certamente ser chamados de novo, talvez de forma individual, aí, porque tem muito mais coisa para a gente falar. Mas para a gente encaminhar, talvez, para o final, falando um pouco do futuro dos negócios, das empresas, de vocês como casal, né? Semente, Atitudes e outros negócios que vocês têm. O que dá pra gente saber aí, que dá pra contar? Vão se mudar, não vão ficar, vão comprar mais empresa, vender as que tem. O que dá pra contar aí que... A gente viu que vão ficar juntos. Que seja sobre o futuro desses negócios aí. Tem duas questões, acho que, digamos assim, sintetizando, né? De tudo que a gente falou aqui, o que nos une como propósito, na verdade a gente fala educação, mas vamos ampliar, né? O poder de transformação que a educação tem, né? Porque isso não é também só para quem tem uma instituição de ensino, não é isso, ou para uma empresa de consultoria. Mas grande parte das pessoas que empreendem chegam a um determinado momento da vida que elas vão ter lá uma receita ou vão ter um ganho
patrimonial que poderiam fazer com que elas não trabalhassem mais. Né? Então, por que as pessoas, do modo geral, empreendem e continuam empreendendo e as empresas crescendo? Por que poderiam ser aposentados do ponto de vista financeiro, vamos dizer assim. Né? Vende tudo e vai morar em outro comprar um barco e virar pescador. Comprar um barco, vai morar em outro país. Normalmente porque elas são motivadas por um propósito. O nosso propósito é que a gente, tanto na nossa vida pessoal, na tua vida pessoal quanto na minha, a gente sabe o poder que a educação tem de transformar vidas, de transformar a vida do aluno que faz um curso superior, de uma empresa que opta em contratar uma consultoria e refazer seu modelo de planejamento estratégico, refazer a sua trajetória. E nós acreditamos muito na questão de desenvolvimento de ecossistemas, desenvolvimento de regiões, né? A região que nós vivemos, ela é uma região que mudou muito nos últimos 20 anos por conta de ter um conjunto de lideranças, né? Nós queremos ter um papel também nisso, nós brigamos por isso, de protagonistas, mas tem um conjunto de lideranças que está diuturnamente trabalhando, cada um a seu jeito, para fazer com que a região seja uma região mais rica. Mas esse rica significa o quê? Para algumas pessoas, não, para riqueza material, ela gera desenvolvimento econômico e social. Ela vai fazer com que o conjunto da sociedade tenha prosperidade e que melhore de vida, né? E assim por diante. A única diferença para muitas das empresas é que a gente pega lá o aluno, muitas vezes, aquele aluno que foi aluno da Márcia há X anos atrás, ou o aluno de qualquer um dos nossos 350 professores, ou gente que a Márcia conheceu agora através da Semente, que você pega 10 anos depois e vê o que essa pessoa construiu, e você sabe que algumas dicas, algumas perguntas certas, alguns momentos de mentoria fizeram toda a diferença para a vida daquela pessoa. E essas pessoas, elas retornam e elas dão um feedback dizendo, olha, foi naquele momento, naquele dia, que elas vêm com uma tive um ponto de inflexão. Não tem nenhuma outra profissão que tenha esse retorno de forma tão direta quanto ser professor. E volta duas professoras, a de matemática e a de tecnologia. Exatamente. E a segunda questão nisso é de fato a família, né? Como a gente vai continuar agindo, o que a gente tem discutido como é que a gente vai continuar agindo em torno de um propósito de mudar as coisas, de transformar o mundo através da educação, mas ao mesmo tempo acompanhar nossos filhos crescendo e organizar a nossa vida também do ponto de vista patrimonial, do ponto de vista dos negócios, para que a gente consiga ter a família crescendo nesse processo. Esses são os desafios para o futuro. Então, simples assim. Simples assim. Disso, olhando agora, monta hold familiar, não monta hold familiar, faz aquilo que juridicamente, empresarialmente, muita gente preconiza. Faz. Mas tem mais psicologia por baixo disso do que jurídico, né? Jurídico é fácil, vai ali, contrata o advogado, se entende, tá tudo certo. Tá? A questão toda é ir distribuindo papéis e distribuindo papéis de uma família que está crescendo, né? O Yuri vai fazer 16 anos agora, o Pedro fez 10 em agosto, então do que eles vão fazer nos próximos 4, 5 ou 6 anos da vida deles tem muito a ver com o tempo, com o empenho, com o quanto nós vamos participar desse momento da vida deles, conversando mais diretamente com eles. Então, esse ano, acho que um ano assim, muito especial, porque a gente tem tido a oportunidade de conviver mais tempo com eles e a gente já percebe também que o retorno é diferente. Sensacional. Eu me inspiro muito. E como é que tu tá enxergando tudo isso? Me conta, já que tu não me contou até agora, me conta aqui. Conta aqui, vamos elaborar. Primeiro, obviamente que eu compactuo contigo disso aí, de todas essas coisas que tu trouxe agora. Disso tudo que tu falou. Tudo que tu falou aqui. E também vem muito dentro do meu coração, fala, e hoje eu me sinto mais à vontade, talvez mais apropriada disso que eu tô falando, que não existem duas Márcias. Não existe uma Márcia CNPJ e uma Márcia CPF, um Eduardo. Não existe lá na empresa, eu sou assim, aqui eu sou assado, lá na minha família eu sou... Cara, embora a gente em algum momento tenha que ajustar comportamento para determinadas situações, mas não existe a mesma Márcia, o mesmo Eduardo aqui em casa. E isso me fez muito muito sentido para esse investimento na Semente, porque tem vários cases que eu estou vivendo agora, faz só 6 meses que eu estou dentro da Semente, vai fazer 6 meses. É pouco tempo. Parece que faz 5 anos, né? Às vezes, eu na reunião com os sócios diz assim, quanto tempo faz mesmo? Eu disse assim, vai fazer 6 meses ainda, é muito pouco tempo. Mas pela intensidade parece parece que eu já estou lá há muitos anos. E isso é um sinal.
né? A gente fez um projeto com a Fundação Coca-Cola em Porto Alegre, por exemplo. Gente, todo podcast vem o nome da Coca-Cola. Depois nós vamos pedir merchan. Vamos pensar bem. E aí não teve só Coca-Cola, Sebrae, né? Então, própria prefeitura, governo do estado, enfim. A gente fez um programa com a fundação que é para desenvolvimento de mulheres em periferias, né? Porque na pandemia teve uma pesquisa onde as mulheres que vivem na periferia, elas assumiram muito as despesas das suas residências, das suas casas. Então, tem muitos cases ali de mulheres e nesse projeto eu acompanhei, foi logo na minha entrada da Semente, eu costumo dizer que esse foi um dos projetos que mais me encantou, né? Que é em 2 dias que abriram-se as vagas para a participação dessas mulheres, fechou em 500 mulheres inscritas. Mulheres que precisavam, entre aspas, de um CPF, né? Mulheres de uma identidade. Que precisavam de uma identidade para tirar a sua ideia e olhar algo que gerasse uma prosperidade digna de levar o pão. Eduardo, como é que é o nome da tua mãe? Rominda. Dona Rominda, ó, nós estamos aqui assiduamente no seu propósito. Rominda Guerin. Então, esse foi um projeto, quando eu entrei também já estava rolando, mas vai rodar ainda, que está em processo, que é com a questão da Vale, né? Então, assim, a Vale tem projetos sociais para impacto social, né? Enfim, eu acho que também tem projetos muito legais rodando ali. E a Semente tem projeto, na verdade, em todo o Brasil, né? Na Natura, então tem em todo o Brasil, já rodou projetos em mais de 10 países, com esse viés de gerar prosperidade por meio da inovação. Muitas sementinhas de prosperidade. Muitas sementinhas. Então, eu acho que isso vai ao encontro de também eu poder me enxergar nesses projetos, né? E aí, como eu estou hoje mais numa área de negócios, assim, na área de diretoria voltada para negócios, eu às vezes peço, me põe num desses projetos. Deixa eu entrar num só para eu fazer uma fala. E aí, elas, a Aline e a Josi, que são as pessoas que fazem muitos desses projetos, né, acontecer também, eu disse assim, me bota lá para eu entrar junto do projeto, e elas acabam lembrando, né, que isso é importante para mim, para elas, enfim, e é validar uma outra para fazer as coisas acontecer, até porque a gente não pode ter a arrogância, achar que nós estamos ensinando, nós estamos aprendendo muito quando a gente faz isso. Mas é o que o Eduardo falou do propósito, né? Porque a Attus, por exemplo, o fato de estar em Porto Alegre, estar num processo de expansão, ele tira da zona de conforto, né? Daqui a pouco, poxa, poderia estar curtindo uma vida já bacana, pelo que vocês já construíram. Talvez se pensar, eu não conheci os planos de vocês quando vocês tinham, sei lá, 20 anos, mas talvez nunca sonharam em ter o que tem hoje, né? O que conquistaram, não só do ponto de vista financeiro, mas financeiro. Acho que o Eduardo sonhou, ele tá com uma cara que eu sonhei sim. Não, com 20 anos eu sonhava muito. Eu sonhava que eu tivesse dinheiro para comprar comida no dia seguinte. Não, que eu tivesse dinheiro para comprar comida no dia seguinte. Concretamente esse era o meu sonho. E eu, né, Eduardo, assim, depois a gente edita se não der, né, Douglas? Mas o Eduardo, quando estudou aqui, morou em República, né, Eduardo? Tu não tinha, assim, não, pô... Exatamente. Né, veio assim, né, os pais, vai num apartamento ali... praticamente, em alguns casos, morou de favor em alguns lugares, vamos dizer assim, né? Eu tinha liberdade total para fazer o que eu bem quisesse, porque como eu não tinha mais pai desde os 14 anos e a minha mãe não tinha condição financeira para me ajudar, assim, de uma forma muito... sistemática, eu tinha a liberdade de fazer o que eu bem entendesse. Inclusive passar fome se eu não tivesse dinheiro. Inclusive, esse foi o tema da reunião de domingo na nossa casa. A minha reunião com o Yuri foi o seguinte, o Yuri tá com 16 anos, tá brigando por liberdade. Eu falei, existe uma liberdade absoluta, mas qual que é a liberdade absoluta? Pega a tua mochila, e vai ali, seguir a vida. Dobra a direita e dali pra frente contigo. Livre, é completamente livre. Tá, mas só que se chover de noite, tu continua completamente livre. O meu irmão fundou uma banda com 16 anos chamada Independentes. Aí meu pai levava ele pra tocar, né? Porque ele não era independente. Não era tão independente. Aí ele dizia assim, é hora do teu irmão ser independente. Vamos lá levar tocar na banda, tipo isso. Mas isso que é bacana, né? Desse propósito, porque é isso, assim, vocês teriam já uma vida legal, confortável e digna, né? É só por um propósito, talvez, para fazer valer a pena, né? Que é isso que o Eduardo falou, assim, é lógico que tem
né? A conquista do espaço, do protagonismo, do sucesso, das questões financeiras, né? Mas certamente é muito mais isso que move, né? Então, de poder levar, assim, a gente viu a construção, né? Para quem não conhece, que não é de Passo Fundo e está nos ouvindo, a Attitus ela está numa região que, inclusive do ponto de vista imobiliário, se valorizou muito pela presença dela ali. E hoje ela está em outros lugares, né? E, exemplo, Porto Alegre, então, que fez um caminho até inverso, que o natural é que as coisas dos grandes centros venham para o interior, e a Attitus fez um caminho, né, inverso, de levar isso, e talvez da mesma forma, né, Eduardo, que quando a Attitus surgiu, né, ainda com o nome MED, te chamaram de louco, de dizer assim, cara, não tem a mínima chance de dar certo. Se fosse pensar um plano de negócio mesmo, assim, sei lá, talvez especialistas diriam assim, cara, pô, que legal, muito bom o teu sonho, mas vai, faz um concurso, volta lá, repensa bem, assim, né, porque não vai dar certo esse negócio. Tinha tudo para não dar certo. E eu lembro que nós participamos ativamente da construção do planejamento para Attitus ir para Porto Alegre, e aquilo, lógico, que nos deu, né, segurança, entendendo que estava sendo pensado, que estava sendo feito, mas no momento que aquilo saiu para o mercado, foi a mesma coisa. Cara, não tem como dar certo em Porto Alegre. Não, gente, eu não vou nem... o nome, né? de novo. Bom, esse episódio dá outro podcast, né? De Mas não vou nem citar o nome de instituições aqui, mas, poxa, Porto Alegre tem talvez das melhores instituições do Brasil no ensino superior. É uma referência na educação, né, de ensino superior. Como é que essa Attitus vai para lá? Como é que não vai dar certo? E, puxa, não só deu certo, isso aqui vai ser papo talvez para um outro podcast, mas assim, eu fiquei muito impressionado de ir agora no Instituto Caldeira e ver um campus da Attitus lá. Cara, num ambiente inovador, a coisa mais linda, aquilo, a gente respira inovação, aquilo exala empreendedorismo, a gente vê empresários das principais empresas do Rio Grande do Sul circulando como pessoas comuns, né? Que aquilo impacta, porque às vezes já não tem esse acesso quando está num lugar, né, no interior do estado, por exemplo. E então já deu certo, e está dando certo. Mas ainda tem um propósito que move para ir além, né? E então é muito bacana, por isso que nos inspira, inspira a Marcela, né? Porque foge daquilo que é o trivial, né? E a olha Márcia poderia ter outra posição, poderia estar hoje, né, dando aula e com, sei lá, com outra atividade aqui. A Semente tem uma base muito forte em Santa Catarina e faz projetos no Brasil todo e fora do Brasil. Essa capacidade que vocês têm de colocar um desafio e de buscar isso em nome de um propósito, né, nos inspira, e por isso que vocês estão aqui. E a força de vocês como casal ela é fundamental para isso. Talvez e é um exemplo, não, né? não Muitas fosse vezes tanto se vocês fossem só os dois sozinhos, né? Muitas vezes eu quis desistir de alguma coisa e o Moacir me falou exatamente essa frase. Tu sabe quantas vezes foi difícil pro Eduardo? Nunca, gente, juro por Deus. Assim, se for entrevistar, digamos assim, qualquer empreendedor de qualquer área, tá? Não importa, da cultura ao esporte, ao mundo empresarial. Na verdade, a principal característica é resiliência, né? Não adianta, tem potencial, a pessoa é inteligente, não importa. É um excelente, sei lá, financista, não importa. Na verdade, as empresas vão sobreviver, ou os empreendimentos vão sobreviver, porque as pessoas não desistiram. Entendeu? Todo mundo. Tu não estudou esse negócio de resiliência em algum... Desistir é o que vai fazer não dar certo, né? Então, ao mesmo tempo tem o seguinte, hoje em dia nós falamos de propósito. Eu tenho um amigo, na verdade, que me ajudou a estudar, na época que eu fui fazer o mestrado, eu ajudava a pagar a mensalidade do mestrado, que ele dizia o seguinte, a gente fala de tudo isso, mas no fundo tem um negócio chamado ego, né? Entendeu? Então, a grande questão de quem já conseguiu conquistar alguma coisa na vida, de continuar tentando ser protagonista, é porque no fundo vai ficar brigando o resto da vida por reconhecimento, tá? Onde que está, na minha opinião, a sabedoria? É conseguir tratar isso de forma adequada, transformando isso num propósito de verdade. E num legado que seja genuíno. Como é que você descobre se é propósito ou não é propósito? Se você está controlando teu ego, até que se é ele que está te comandando só para reconhecimento pode ser doentio.
Se em algum momento você perceber que é o seguinte, não, cara, não, né? Aquilo que a Márcia disse aqui, dá para fazer sucessão, dá para passar o bastão para outra pessoa, aquilo que você construiu já vai ser levado adiante por outros, é porque aí, na verdade, você está superando teu ego e está, de fato, focado em cima de propósito. Mas a gente vai amadurecendo, né, por conta disso, de conseguir tratar essas coisas, né? Explica isso para alguém de 27, 28 anos que está, muitas vezes, com um processo de autoconhecimento ainda não tão desenvolvido, não está maduro, né? Eu acho que nesse processo de amadurecimento, até o fato de estar mais presente em Porto Alegre e a gente fazer um processo de autoconhecimento da própria Actus, né? A gente também fez um trabalho de governança, de desenvolvimento, de gestão, olhando qual é a vocação lá da Actus. Qual que é a vocação da Actus? Que foi um momento onde eu me questionei também aonde que eu queria estar nessa vocação da Actus, né? Onde cada um de nós que eu estava na presidência da fundação, aí no Hub de Inovação. Então, qual é a vocação da empresa e se os que estiverem para caminhar juntos, se vão querer estar naqueles lugares para atender a vocação da empresa, o propósito, né? Então, nesse momento, houve uma consolidação da vocação da empresa, da Actus. É uma empresa de graduação, de educação, com base nos pilares fortes dos princípios da educação e pesquisa. O que não for isso, não é a Actus. A consultoria, aí foi criado um ecossistema onde a Actus entrou ali de sócio, e aí na Semente foi a empresa que eu optei em fazer parte, e nesse ecossistema de consultoria, de especialização, lato sensu, né, que são os MBAs para executivos e tudo mais, teve um ajuste aqui de construir um ecossistema desse networking e dessas relações que a Actus já possuía como força. Então, acho que até isso foi difícil, né? Porque encontrar esse foco, né? Encontrar o foco, como o Eduardo falou aqui, ele sempre traz isso, que é empreender é fazer renúncias. Todo dia eu estou escolhendo o que eu vou tirar da agenda, né? O que eu vou tirar, porque não tem como dar conta de tudo, como é que eu vou fazer sucessão para outra pessoa que talvez ela tenha que fazer algo, até porque eu não vou ser a melhor em tudo, eu preciso liderar, passar o bastão para outras pessoas, para que eu também tenha tempo para dar conta líderes, com a minha família, que eu consiga ter uma qualidade do meu tempo, né? Tem que dividir. E aí, para a gente fazer essas renúncias, é muito ruim. Imagina para uma cabeça de uma certificada em TDAH, né? Que é o meu caso. Eu lembrei de vou contar rapidinho para a gente ir para o final já, mas a gente estava com um cliente fazendo uma convenção e aí tinha uma atividade, né? Foi uma empresa, Ágora, né? Que é lá do Thiago Barbosa e da turma. E aí tinha uma atividade que eles precisavam, essa empresa, né? A dinâmica era fazer um teleférico, né? Então construíram 2 torres com uma corda no meio que levasse um carrinho com peso e tal. E essa era a função. E as pessoas eram divididas em grupos e cada um construía e no final tinha que funcionar aquele negócio. E foi dito na instrução lá da atividade que aquilo era o principal deles. Eles precisavam fazer. O que eles precisavam fazer? Era construir o teleférico para o carrinho com peso andar. E essa era a encomenda, a entrega do cliente. Mas aí, depois, né, na atividade, parece simples quando se está de fora, mas quando se está vivendo, né, quando se estuda a dinâmica dos grupos, a gente entende isso, que a pessoa reproduz o comportamento que seria o comportamento numa atividade que não de uma dinâmica. E aí eles foram primeiro lá e disseram, pessoal, chegou mais uma atividade para vocês aqui. Mas nunca disseram que daí essa era a principal. Deixaram claro, a principal era fazer o teleférico. E era fazer resolver um enigma, né? Como se fosse uma palavra cruzada, algo assim. E as pessoas paravam e respondiam as palavras cruzadas ali. E quando terminavam, elas comemoravam. Terminamos aqui e tal. Passava mais uns 10 minutos, eles voltavam para fazer a atividade. E aí tinha uma das atividades que era fazer um origami. E eles disseram, pessoal, vamos ver quem vai fazer mais origami. Mas em momento nenhum isso tinha, inclusive, algo que era importante, né?
E as pessoas pararam tudo e começaram a fazer origami. Eu trouxe um origami aqui, quem está nos assistindo no vídeo vai ver. Aqui tem um origami, né? É um bichinho que está aqui, né? Aqui. E eu trouxe para simbolizar isso, porque eu não estava participando da dinâmica, eu estava assistindo, eram outras pessoas conduzindo. Mas como aquilo fez sentido para mim, que às vezes a gente faz origami. Às vezes a gente não... O que é o principal? O que é o foco? Mas aí surge alguma outra coisa, e se eu não tenho muita clareza, se eu não tenho muita consciência, do que eu vou parar, né? E vou fazer origami. E mais, eu vou ficar muito feliz de fazer muitos origamis. E eu fiquei refletindo o quanto eu faço origami. Eu faço muito origami ainda. Estou tentando melhorar reduzindo, isso. Né, amor? A gente está na lida. E tanto que eu trouxe isso e carrego na carteira, porque volta e meia eu me lembro dessa história. E tenho feito menos origami e tentado fazer mais do que é essencial. Então, talvez um pouco dessa busca, né? Do que, limpando algumas coisas, né? Vou aceitar origami de presente. Pode lembro, levar, eu tenho eu dois. não lembro do autor e nem da frase, tá? Mas tem uma frase que fala que justamente isso, do nada é tão útil quanto fazer algo inútil, que não precisava ter sido feito. Porque a gente se ocupa, né? E aí parece que é prazeroso, assim, não, a gente tá ocupado, mas o quanto aquilo tem a ver com o resultado, né? Produtivo. E aí no final, a gente fala isso, né? De, o que tu fez hoje? Eu fiz, tá. E se espremer essas laranjas que tu fez, o que sai de caldo? Aí tu vai ver as vezes que tu pegou um monte de laranja sem suco, que se tu espremer ela não... Gastou um tempo pra espremer, pra escolher elas, e depois tu vai apertar, não sai caldo, né? Não tem resultado daquilo que a gente fez. E hoje isso custa caro. Hoje isso custa caro para nós, e nós não estamos falando aqui só de dinheiro. A gente está falando custa caro, que é o tempo que eu não faço tema com meu filho, é uma viagem que a gente não faz, é uma mentoria bem feita que ia dar um impacto mais livro profundo. Que não é produtivo para o trabalho, né? Então hoje custa caro, o retrabalho já custa caro, mas dependendo do estágio da vida, da idade, a gente vai vendo que ele vai aumentando esse valor. Né? E aí a gente vai respeitando, porque que várias pessoas, às vezes, eu ficava brava na minha adolescência, né? Que as pessoas que me diziam, não, como não? Sim. Como não? Mas aprender a não amar arte também, né? Como que não? Se eu tô aqui, tô fazendo, tô dando todo o meu sangue, tu também tem que dar. Não. E aí eu ficava até irritada uma época da minha vida, assim, né? Eu vou ir pra casa, eu vou pegar meus filhos na escola. Eu passei por esse processo de ter vergonha de dizer que eu ia buscar meus filhos na escola. Né? Mas aí tem a ver com ser aceito, enfim, né? Tem às vezes uma questão, né, por trás. Eu vou fazer a minha parte aqui do encerramento, porque senão a gente não vai parar. E Eduardo, tu viu como é maravilhoso conversar assim com a gente? Eu sabia que tu ia gostar. Que sem compromisso, sem horário. Que bem sem a pauta tão definida. Sem janta. Eu vou fazer a minha parte aqui do encerramento e agradecer, né? Assim, não deixe de... Deixe seu like, comente, compartilhe, por favor, que isso faz com que a gente entenda que vocês estão gostando, ou não, inclusive, dos nossos conteúdos. Segundo o Bert, né, na constelação, pessoas que buscam tantos diplomas e tanto reconhecimento, deixar esse legado, não buscam nada mais que o olhar fraterno e amoroso do pai e da mãe, né? E... o quanto a gente vem de uma geração, a gente não, porque eu não me incluo nisso, me considero uma pessoa menos persistente que vocês, menos insistente que vocês, em várias circunstâncias, aprendo muito, tenho muita sorte, tenho certeza que convivo com vocês por isso, mas eu tive muito amor do meu pai e da minha mãe, um olhar muito amoroso, de competência e de... Marcela, você não precisa, nunca vou esquecer o meu pai com o meu primeiro namorado, ele falou assim, vocês não vão ficar juntos. Daí eu falei, mas como assim, pai, por que não? Marcela, ele tem muitos problemas e ele precisa resolver esses problemas da separação do pai e da mãe. Tu não tem problema nenhum e tu fica o tempo inteiro tentando resolver os problemas dele. Porque como tu não tem problema, tu se ocupa com os problemas dele e ele não entende que tu não tem problema, porque não é a vivência dele. E o não olhar presente, amoroso e da validação, às vezes por inclusive falta de tempo, né? Não deu tempo de vida de ter esse olhar do pai e da mãe de vocês, fez com que vocês quisessem ser olhados pelo mundo. E aí veio o transbordar desse sucesso de vocês, que só transborda o que tá cheio, né? A Márcia hoje transborda na semente porque se preencheu da Atitus. E vocês transbordam no casamento através dos filhos, e vocês transbordam aqui nessa conversa madura, e eu agradeço
muito poder conviver com a vida de vocês. O que eu ofereço em troca disso nada mais é que a minha humilde humanidade de estar ao lado para o que precisar, der e vier. E eu sou muito raiz nisso, que é daquele tipo de gente que, cara, eu vou dar realmente tudo que eu tenho. Pode não ser muito, mas é tudo que eu tenho a qualquer momento, né? Eu sou muito fiel a essas relações. Então, realmente, muito obrigada. Fico emocionada. Obrigada por contar a história da tua mãe. Obrigada por conectar tudo isso. E, enfim, por se despir de todas essas desculpas da vida. Muito obrigada. Nós que agradecemos, né? Muito obrigada, Marcela. E aí, para agradecer, eu também trago uma indicação desse livro que acabou de chegar lá em casa. Nós melhor que eu. Na verdade, esse é o sentido do livro. Então, quando a gente trabalha juntos, a gente troca juntos, eu acredito muito e eu tenho aprendido muito a olhar para a minha feminilidade a partir da tua essência. Acho que isso tem me feito muito bem. Obrigada. Bom, então, tem muita história, teria horas para a gente ficar conversando, né? Já vai ficar o convite aqui para um pouco mais para frente, vocês virem individualmente, tem muito mais coisas para falar, sobre, não só sobre você, sobre as empresas, dá para certamente a gente fazer mais um podcast com cada um aí, com tanto tempo de duração quanto esse, porque ficou certamente um gostinho de quero mais, né? Mas também agradecer pelo tempo de vocês, a gente sabe realmente o quanto vocês têm de compromissos, então expressar nossa gratidão e para nós tem sido muito prazeroso fazer isso, porque às vezes não dá tempo, a gente não prioriza fazer esse tempo de parar para conversar com pessoas que a gente admira, para conversar com amigos. Como agradecimento, essas 2 canecas, elas já são de vocês, as canecas da Me Inspira. E porque é isso mesmo, vocês nos inspiram, é esse o significado. Alguém perguntou, né, mas o que é? É o M, que tem a ver de Moacir e Marcela, a letra M, e esse trocadilho do E me inspira, né, inspira cada um de nós. Então, obrigado por terem aceito. Se aceitarem sócia, dá pra botar 3M. 3M, boa, já se tu pensar até Gente, olha essa quase mulher já. transbordando. Tu viu, Eduardo? Capilarizando as informações. Toca aqui, amor. Mais uma pra holding. E esse é o propósito do Me Inspira, né? Quando surgiu, ele foi uma forma de que eu e a Marcela fizéssemos algo junto que também fosse mais leve, embora também tenha um certo compromisso, tem que preparar o material, né, uma série de coisas, mas perto das coisas que nós temos na Merece, dos desafios de expansão e crescimento. E que a Attitus e todo esse movimento que o Eduardo lidera e que não faz sozinho, pelo contrário, faz com uma equipe maravilhosa, mas que isso também nos inspira, isso também busca, puxa, mas olha só, dá para fazer num ambiente inóspito, num ambiente que não tem todas as condições. Então a gente fala muito e talvez não fique falando o tempo inteiro para vocês, porque nós somos amigos, né? Temos uma intimidade. Quando a gente se reúne, a gente canta bastante, né? Mas a gente fala muito disso em casa, assim, né? Contando as histórias de vocês e daquilo que vocês representam para nós. Então foi um privilégio poder ter tido esse bate-papo. O Douglas fez sinal de novo aqui. Como é que é, Douglas? Ó, tem que ativar o sininho, tem que dizer que a gente tá no YouTube, tá no Spotify, então comentem aí, compartilhem. E vai ter essa e muitas histórias legais e inspiradoras. E que a gente possa se inscrever no canal do Grow também, é isso? Ah, não, do Me Inspira. Mas pode se inscrever no Grow também, né? É isso aí. No Grow, enfim, Smart Start, que é o nosso podcast. Então, obrigado. Marcela? Tu quer falar alguma coisa? É isso aí, Eduardo. Tá aqui, ó, se coçando. Fala, Eduardo. Toca pra fora agora tuas emoções. Não, eu tô finalizando o negócio. Tá com fome. Essa é a minha informação. Na verdade, Foi muito verdade, bom. quando começa a cair o olhinho assim, a gente já tá caindo a pilha, é isso? Foi muito bom. Feito então, gente. Obrigado, até a próxima. Muito obrigada, até Valeu. a próxima. Até o próximo Viva episódio nós. Me Inspira. Feito. Valeu. Aí, ó.